Bom, esse assunto também mexeu com o mercado financeiro, já já a Denise fala sobre isso. E a gente destaca agora a pesquisa Quest, divulgada nesta sexta-feira, mostrando vantagem do presidente Lula no primeiro turno e o empate técnico no segundo. A gente vai acompanhar os números aqui no nosso telão. Pesquisa para o primeiro turno, intenção de voto para a presidência da República, o cenário com 13 candidatos da Quest. A margem de erro é de 2 pontos percentuais para mais ou para menos. Nesse caso aqui, Lula tem 38% das intenções, Flávio Bolsonaro 31%, Renan Santos do Missão 4%, Ronaldo Caiado com os mesmos 4%, Romeu Zema do Novo com 2%, Augusto Cury 2%, Samara Martins 1%, Edmilson Costa não pontuou nessa projeção do primeiro turno. Temos agora aqui a segunda parte ainda do primeiro turno, tem outros candidatos, Clariana Barão, do Democracia Cristã, Hertz Dias, Leonardo Avalanche, Rui Costa Pimenta, Wilson Graz, indecisos 10%, brancos e nulos 8%, de acordo com a Quest. Temos agora o presidente Lula contra os candidatos da direita no segundo turno, intenção de voto para a presidência, indecisos em azul e Lula em vermelho. Flávio Bolsonaro tem 40%, Lula 43%, indecisos 4%. Ronaldo Caiado tem 37%, indecisos 5%, Lula 44%, mesmos 44% quando o adversário é Renan Santos, com 4% dos indecisos e 36% de Renan Santos. E aqui, por último, Romeu Zema, no embate com o presidente Lula, o petista fica com 45% das intenções, 5% de indecisos e 34% de Romeu Zema. Margem de erro de 2 pontos para mais ou para menos, apenas Flávio Bolsonaro, então, nesse caso, é competitivo. E só dando aqui os números da pesquisa, que foi contratada pela TV Globo, registrada no TSE como BR 06773/2026. Trazendo aqui os nossos comentaristas, Dora Kramer. Bom, a gente vê a diferença muito grande no primeiro turno, né? Flávio e Lula, depois despencando todo mundo com 4%. E me chama a atenção, Romeu Zema atrás de Renan Santos. Dora. Pois é, Romeu Zema realmente já está se desenhando como uma decepção, né? Quer dizer, do ponto de vista do eleitorado, alguém que decepciona, portanto, vai perdendo terreno. O que a gente vê nessa pesquisa, primeiro que ela é super importante, porque é o seguinte, amanhã não, domingo começa a tal da campanha que já começou há muito tempo, né? Mas começa oficialmente. Então, os candidatos vão ser mais conhecidos, os outros candidatos, vai entrar propaganda de televisão, já pode pedir votos, então uma série de coisas que vão fazer, essas coisas vão fazer com que as pessoas, a população de um modo geral, entre na toada, no esquema de campanha. Então pode ser que isso mude. Essa pesquisa é, digamos assim, a última antes dessa fase. Então é interessante porque a gente pode analisá-la, pode vê-la como um marco, né? Para a gente comparar depois como estava antes da campanha oficial e como vem depois da campanha oficial. Aí o Lula no primeiro turno se afasta do Flávio, mas no segundo se aproxima. É margem de erro praticamente, é praticamente um empate. E eu vou te falar, Thiago, essa distância de 7 pontos para os outros candidatos, 37-44, também não é uma distância assim absurda, não é uma grande distância, 7 pontos, de forma alguma. E eu continuo insistindo naquele meu ponto, que foi outra coisa que eu notei na pesquisa, que é espontânea. As pesquisas que a gente tem visto até hoje, dá mais ou menos uns 30% que dizem na espontânea, sem apresentação de nomes, 30% que não sabem em quem votar. Na Quest, 51%. A metade das pessoas, 100, quando não tem a cartela de nomes, não tem a mais pálida ideia de em quem vão votar. Portanto, isso indica que a eleição ainda não está entranhada no dia a dia da população, coisa que deve começar
a acontecer a partir da semana que vem. Passar para a Denise, já ouvindo o Vilela aqui, para saber o que muda a partir de agora na campanha eleitoral. O Denise, a questão é que na Quest passada, a diferença entre Lula e Flávio Bolsonaro no segundo turno era uma diferença maior, mas essa diferença vai encostando. E agora, como a Dora destacou, e a gente viu os números, empate técnico. Exatamente, consolida a polarização mesmo entre os dois e no segundo turno a polarização entre esquerda e direita. A gente vê que não há uma seletividade assim tão grande em relação aos candidatos no segundo turno, mas a campanha ela pode mudar um pouco esse cenário que a Dora estava chamando a atenção, da falta de conhecimento de quem é candidato de fato. Então a gente tem um conhecimento. Presidente Lula, atual governante do país, Flávio Bolsonaro pega a herança do pai, Jair Bolsonaro, é o nome mais conhecido, então pode ter uma adesão maior. Agora, os demais candidatos, eles têm de se lançar nacionalmente. Eu acho que até Flávio Bolsonaro pode ficar um pouco mais conhecido também, e eles estão começando a delinear, lançar os programas de governo. Eles não detalham tanto quanto a gente gostaria de ver, é mais assim uma carta de intenções em vários aspectos, sem detalhar como se chegaria ao resultado que eles planejam atingir, que eles colocam aí como meta, mas eu acho que isso é importante. A campanha, para valer mesmo, ela torna o eleitor aí mais seletivo, ele tem maior contato, mas eu acho que a polarização já está garantida, já está assegurada. Vai ser uma vitória por uma margem muito pequena no final, de quem for. Continua aqui, Denise, daqui a pouco tem outro dado para você analisar. Deixa eu trazer o Cristiano Vilela. Isso que a Denise fala é importante porque a rejeição do presidente Lula é de 52% nessa medição da Quest. E a rejeição de Flávio Bolsonaro é de 54%. É muito alto o número que faz essa medição. Isso mostra que metade da população, ou dos eleitores, né, metade não quer um e a outra metade não quer o outro, né? E, ou seja, é a campanha das rejeições e vai ganhar quem tem menos rejeição. Mas isso também é um empate técnico, né, Vilela? Exatamente. De 2%, Thiago, são os mesmos 2%, ou aliás 1,8%, que foi a diferença entre Lula e Jair Bolsonaro no segundo turno de 2022. A gente percebe, portanto, que se passaram 4 anos, mas que aquela divisão do país, ela se mantém praticamente a mesma. Ela não foi alterada. E nesse contexto, o que os candidatos precisam trabalhar agora, que teremos o início do período de campanha a partir do próximo domingo, é justamente o de buscar cooptar aquele eleitor talvez mais ao centro, aquele eleitor que não tenha realmente uma feição tão clara do seu oponente. Eu vejo que as campanhas deveriam, nesse sentido, abrir mais o discurso, no sentido de procurar pregar para aqueles que, de alguma forma, pensam diferente, mas que podem possivelmente ser trazidos para compor o eleitorado desses segmentos. Porque, de fato, será uma campanha, e todos os desenhos vêm demonstrando isso, será uma campanha muito emparelhada entre os dois lados e que vença, não o melhor, mas que vença, na visão da grande maioria do eleitor, o menos pior. Para 33% da população, a maioria, a questão da segurança pública é o que mais aflige os brasileiros. E nas últimas pesquisas a gente vinha discutindo, né, e até se surpreendendo que a economia ficava lá atrás. Agora, a economia agora está na vice-liderança com 15%, atrás de saúde, à frente de saúde e educação com 14%. Aí é um dado que chama atenção. As principais preocupações, mas mesmo assim a economia atrás da segurança pública ainda. Eu não me lembro de outra campanha que nós tínhamos isso, né? Eu acho que houve uma piora da segurança geral, da insegurança que a população sente andando pelas ruas da cidade. A gente estava discutindo isso hoje à tarde com uma pessoa que veio de fora, que no exterior é uma situação diferente. O Brasil tem essa insegurança de você andar pelas ruas, o risco de ser assaltado, de quebrarem o vidro, pelo menos nas grandes capitais. O interior também já foi alvo de muita violência, tem as facções e é um tema que está em alta. Tem vários tipos de crimes, tem o feminicídio, tem a violência contra a mulher. Então, é uma coisa que domina o noticiário. A gente vai vendo o noticiário do dia a dia, fica chocado com o tipo de criminalidade que tem avançado no país, como se não tivesse um controle nas várias esferas de governo. Então, tem a crítica com relação à posição do governo em relação às facções, mas
tem que haver uma crítica também em relação à situação dos governadores da polícia das cidades que não têm dado essa sensação de segurança para a população. Então, essa percepção é muito ruim. Eu acho que em relação à economia acontece uma coisa parecida, porque você tem o nível muito alto de juros que bate direto no custo das empresas, bate no custo do crédito em geral, independentemente também da questão fiscal, que é um dos fatores que leva à manutenção de juros altos, tem esse incômodo para a população. Mesmo com o mercado tendo um desemprego muito baixo hoje, já não se tem aquele avanço de renda suficiente para melhorar o poder de compra. Então, você tem uma percepção da economia e da segurança de insatisfação. E isso vai pesar a talvez quem conseguir prometer algo mais convincente para o eleitorado avance mais. Deixa eu seguir aqui nessa nossa discussão, que está boa, importante, sobre as eleições. Ô, Dora, tem mais um dado aqui que eu quero destacar. No caso do Sudeste, Flávio Bolsonaro tem 44% das intenções e o presidente Lula 36% das intenções de voto. Eles estão focando muito o início da campanha aqui na região Sudeste. Agora, isso é preocupante para o presidente Lula ou ele compensa em outros estados como Norte e Nordeste? É preocupante, claro. Evidentemente que ele tem uma dianteira, já foi maior essa dianteira no Nordeste, mas nem de longe não compensa. O Thiago, o Sudeste tem o quê? 40% do eleitorado, assim, por cima é mais ou menos, grosso modo, é mais ou menos o eleitorado que tem. Então, não é à toa que eles dão muita atenção às campanhas, dão muita atenção do Sudeste, estão dando a largada no Sudeste, e isso vai continuar com muita força, presença do presidente Lula. Evidentemente que ele não vai ignorar o Nordeste, porque o jogo não está ganho, qualquer voto é voto, principalmente, sempre é assim, mas nessa campanha especialmente, né? Então, ele tem muito trabalho no Nordeste. No Ceará, por exemplo, a pesquisa última que eu vi não foi essa da Quest, não me lembro se foi Jeff, saiu essa semana. Ciro Gomes está com 53 contra 33 do Eumano de Freitas. Então, o Ceará, por exemplo, é um problema, é só um exemplo, né? Então, o Sudeste é importante, o Nordeste, agora o Sudeste é fundamental. São Paulo, Minas, Rio de Janeiro, atenção total. Os 3 maiores colégios eleitorais. Não dá para descuidar, porque senão qualquer mudança, principalmente São Paulo e Minas, o Rio menos, né? São Paulo e Minas, qualquer mudança pode significar a derrota ou a vitória. Agora, Dora, só para a gente acrescentar mais um número aqui que eu queria te passar, que num total de 27% dos eleitores acreditam que o principal adversário do petista, o senador Flávio Bolsonaro, será quem conseguirá a presidência da República. Já 56% acham que o presidente Lula vai ganhar a eleição. Esse é o que o eleitor acha, a percepção, o sentimento. Isso faz alguma diferença na hora de votar? Olha, não sei hoje, né? O retrato de hoje, é claro que se você tiver uma situação dessa ali na véspera da eleição, é claro que isso influencia, porque tem aquela velha história, as pessoas não querem perder o voto, né? Como se votar exatamente em quem você quer, mas não necessariamente em quem você acha que vai ganhar, representasse uma perda. Não, é uma escolha, né? Mas tem essa tendência, isso é humano. Então, hoje, eu acho impressionante esse dado, viu, Thiago? 56 não tinha visto esse recorte aqui. É muito interessante, porque 27 contra 56 na percepção de vitória, você vê que isso não reflete a opção que a pessoa faz ali na pesquisa estimulada. No entanto, a impressão é muito grande de que o Lula é o favorito. Isso determina o voto, como você perguntou? Acho que hoje não. Lá pertinho influencia.